Fala gurizada, aqui Matheus Félix, piloto gaúcho, e nesse vídeo de hoje eu vim desmistificar uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, que é em relação a quanto ganha um piloto. Bora lá? Então, gurizada, o que acontece é o seguinte, o grid da Stock Car tem alguma coisa ali por volta de 30 carros, então desses 30 carros, eu vou te falar bem a verdade, é, existem 3, 4, talvez 5 grandes nomes ali, tá, que tem um salário acima de 1, 2 milhões de reais por ano. Nós temos mais de 5 a 10 pilotos do grid que ganham na casa de 150 a 250 mil reais. Olha a discrepância de valor. Né? Então, essa primeira faixa lá dos pilotos super renomados. Depois, a segunda faixa agora, que são os pilotos conhecidos nacionalmente, mas não são tão renomados mundialmente. E vamos botar aí assim, o restante, ou pelo menos 50% do grid, tá? No mínimo 15 pilotos, eles brigam todo mês, toda corrida, para conseguir fechar contratos de patrocínio que deixem eles no 0 a 0. Ou seja, que só empatem o que o pessoal está gastando para correr na estoque. Então, eu vou te falar bem a verdade. Na categoria de elite hoje do Brasil, metade do grid, literalmente metade do grid, não paga para correr, mas se dá por feliz, se dá por satisfeito quando consegue fechar as contas no positivo, sobrar alguma coisinha, ou até mesmo empatar, quando não precisa tirar dinheiro do próprio bolso para correr. Isso nós estamos falando na categoria de elite aqui do Brasil, que seria a Stock Car. E agora passando ali para categorias mais de base, que seriam ali a AMG Cup, é, a Porsche Cup, a Endurance Brasil. Essas categorias são categorias muito legais, muito boas de correr, só que ainda assim é um valor bem salgado. Né? Então o que acontece? Nessas categorias intermediárias, como Mercedes Challenger, Porsche Cup, a NASCAR Brasil, nós estamos falando aí de um custo para o piloto, alguma coisa entre 800 mil a 1 milhão e 200 por temporada. Isso não é o que o piloto ganha. Isso é o que o piloto tem que pagar para correr nessa categoria. O que 20, no máximo 30% dos pilotos que correm nessa categoria fazem é conseguir apoios, patrocínios de empresas que paguem uma parte, ou alguns conseguem que pague a totalidade desse valor para eles fazerem a temporada inteira sem precisar tirar dinheiro do bolso. Então, nessas categorias, nós temos ali 20 a 30% dos pilotos que correm sem precisar de desembolsar nada de dinheiro. Desembolsar zero dinheiro. O resto do grid, 70, 80% do grid, todos, absolutamente todos, tiram dinheiro do bolso para correr. E daí para baixo, essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. Se nós formos começar a pegar as categorias mais de entrada, as categorias mais regionais, ou então mesmo até algumas categorias nacionais, que tem, mas que são um pouco mais acessíveis para nós, que seria a HB20, a Copa HB20, né? A Turismo Nacional, são categorias muito legais, muito gostosas de andar. São categorias que têm uma configuração de carro que eu particularmente adoro, que é pneu radial, tração dianteira. Eu adoro guiar esse tipo de carro. Para mim, são os carros mais divertidos que tem para guiar. Mas, seguindo aqui, é, nessas categorias, tu pode botar aí, ó, no máximo 20% dos pilotos conseguem fechar no 0 a 0 ou ter alguma coisinha mínima de lucro em relação a patrocínio que entra e o que eles precisam gastar para fazer as categorias. Em torno aí de 10 a 20% desses pilotos, dessas duas categorias, eles conseguem realmente fazer sobrar um pouquinho. Alguns ficam no 0 a 0, conseguem empatar, e alguns têm que tirar bem pouquinho do bolso, mas isso aí nós estamos falando de 20% dos pilotos que conseguem apoio ou patrocínio de empresas que aportam dinheiro buscando visibilidade, marketing, mídia, através dos pilotos, através dessas categorias, né? E essas empresas patrocinam então os pilotos, então mais ou menos nessa faixa aí de 10 a 20% dos pilotos consegue patrocínio para correr sem tirar dinheiro do bolso. Eu diria que menos de 5% de todos os pilotos a nível nacional
conseguem ter um retorno financeiro disso que fazem. Desses, vamos botar aí de 5, 6, 7 pilotos, no máximo 10 pilotos somado todas as categorias, ganham salário, são contratados das equipes. Tá? A outra parte toda dos pilotos que conseguem faturar e fizeram do automobilismo um negócio, eles ganham dinheiro através dos patrocínios. Em sua grande maioria, pode colocar aí pelo menos 98% dos pilotos brasileiros, pilotos federados que estão lá, que pagam a sua carteira de piloto anual, né? 98% deles certamente pagam para correr. E eu posso dizer que não é um esporte barato, não é um esporte barato. É um brinquedo muito divertido, muito legal, mas infelizmente é um esporte caro. Para alguns, um pouco mais caro, para outros, nem tanto. Isso depende muito da condição financeira de cada um, obviamente. Mas não deixa de ser uma paixão, não deixa de ser um esporte muito gostoso, muito legal de praticar. Recomendo a todos que gostem, é claro, que um dia, pelo menos da sua vida, tente estar por dentro desse esporte. Eu vou seguir fazendo alguns vídeos aqui, alguns conteúdos que eu acredito que sejam bem relevantes, principalmente se tu tem ideia de começar no automobilismo, ou de praticar, ou de brincar, que seja, ou ir alguma vez andar, dar uma volta. Eu quero te trazer várias dicas legais, quero te trazer as minhas experiências, o que eu acredito que pode dar certo, o que eu acredito que não pode dar certo, pelo que eu já passei, certo? Então, eu tô aqui para te ajudar. O meu único pedido é que se tu gostou do vídeo, dá o teu like aí. Não te esquece de se inscrever no canal. O canal é novo, comecei agora há pouco, então recém estamos engatinhando, mas estamos com um projeto legal aí para começar a fazer. Não vou dar spoiler aqui, vai ter bastante coisa bacana. Então se inscreve aí para não deixar de perder os próximos vídeos. Espero que tenha conseguido agregar alguma coisa aí na vida de vocês, sanar essa curiosidade que muita gente tem de quanto ganha um piloto de corrida. Não te esquece de mandar esse vídeo para aquele fanático por automobilismo, aquela pessoa que sabe que adora carro, que sempre esteve envolvido no meio de carros e gosta de corridas. Manda para aquele teu amigo que é assim. E também deixa um comentário aí falando sobre quais vídeos tu gostaria que eu gravasse para explicar um pouco mais sobre o que é o automobilismo da parte de dentro dele. Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.